Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do programa 1 a 1 com o Eduardo Santana. Hoje eu recebo aqui o Ivan Pupulauandos, ele que é presidente da Aviagen, Avian Genetics, uma empresa especializada em genética de aves, frangos e peru. Seja muito bem-vindo, Ivan, um privilégio ter você aqui conosco. Muito obrigado, Eduardo, agradeço o convite, a oportunidade da gente conversar um pouquinho sobre o setor, sobre os nossos negócios. Muito obrigado pelo convite. É uma honra ter você aqui, viu, Ivan? Ivan, vocês estão inseridos num contexto, né, que é um dos segmentos que o Brasil realmente tem um diferencial mundial, que é o setor agrícola, o setor principalmente aí de produção de aves, né? Nós somos realmente referência no mundo, né? Eu queria que você desse um panorama para o nosso ouvinte, como é que está o Brasil hoje no contexto mundial dentro desse segmento? Eduardo, eu até brinco que a agricultura, eu chamo o Brasil de a China do agronegócio. Uau! Certo? Então, o Brasil realmente é competitivo, reúne todas as condições favoráveis para ser o famoso celeiro do mundo. Nós temos água, nós temos terra, nós temos mão de obra de boa qualidade, gente que quer produzir, empreendedores, grandes, pequenos, médios. Desenvolvemos tecnologias próprias através dos institutos de pesquisa, por exemplo, a Embrapa, o IAC, o IAPAR. Então, o Brasil é forte, é temido e a tendência é crescer cada vez mais. Cada vez mais o Brasil vai se tornar forte, temido aí fora. E quando a gente olha hoje o mundo, né, Ivan, a gente vê lá a China com 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. A Índia já passou de 1 bilhão também. E tem, olha que interessante, tem um programa de Estado para crescimento populacional, ao contrário da Índia, que tem de restrição populacional. Né? Na Índia, não, eles querem ser o país mais populoso do mundo, e serão. Né? Aí nós vemos os Estados Unidos com 330 milhões de habitantes, vemos a Indonésia aí com mais de 200 milhões de habitantes, temos aí o Brasil também com mais de 200 milhões de habitantes, 220, 230, não sei exatamente como é que nós estamos hoje. Ou seja, esse povo todo vai precisar comer, né, Ivan? Olha, se não me falha a memória, a população mundial está indo para alguma coisa ao redor de 7 bilhões de pessoas. 7 bilhões. Então, para alimentar todo esse povo, não é fácil. E o Brasil é o local que reúne todas as condições para expandir essa produção agrícola e alimentar boa parte do mundo. O Brasil tem essas condições. Nós temos aqui algumas vantagens em termos de biossegurança. O Brasil normalmente não tem grandes problemas de doenças que acontecem principalmente no hemisfério norte. Então, o Brasil é visto como um forte potencial de alimentação do mundo e a cadeia de proteína animal, que é onde nós estamos inseridos, ela hoje já lidera as exportações mundiais, certo? Principalmente na área de frango, já é o maior exportador mundial, e nós podemos exportar produtos de alta qualidade, produtos biosseguros, e já exportamos ao redor de 150 países. 150 países. 150 países. Uau! Tem noção do que é isso, gente? Vocês estão aí nos ouvindo? É um segmento brasileiro que exporta, gerando divisa, gerando recursos, é a nossa balança comercial, gerando emprego aqui, ó, dentro do nosso país. Não é verdade, Ivan? Só a nossa cadeia produtiva exporta ao redor de 7, 8 bilhões de dólares por ano. 7, 8 bilhões de dólares por ano. De dólares. Se não fosse o agronegócio, se não fosse a agricultura em geral,
a situação do Brasil econômica teria sido muito complicada nesses 3, 4 anos de crise. Teria sido pior ainda, né? Muito pior. Teria sido muito pior. Então, a agricultura em si contribuiu muito com as exportações, geramos divisas, geramos empregos, produzimos alimentos a baixo custo aqui para o Brasil. Certo? E tem outro ponto interessante também, Eduardo, é que a legislação ambiental do Brasil é muito evoluída, é muito boa. E aqui no Brasil, nós temos, dependendo da região, nós temos que manter uma área de reserva. Ok. Nós temos que proteger as áreas, as APAs, né, áreas de proteção ambiental. As matas ciliares, certo? As nascentes. E realmente existe uma fiscalização aérea, certo? Por satélite desses empreendimentos, realmente é muito evoluído. Infelizmente, a gente tem uma imagem de destruidores do meio ambiente que não é real, e isso acaba gerando retaliações para as empresas exportadoras brasileiras. Então, eles usam muito essa argumentação para criar barreiras contra o Brasil. Por exemplo, o Mercosul agora está sendo questionado por questões ambientais. Agora, se na Amazônia tem, vamos dizer assim, empreendimentos que eles estão invadindo áreas que não podem, estão queimando, cortando, gente, tem que punir, tem que pegar, punir e acabou. Claro. Certo? Ou seja, não basta ser bom, tem que comunicar adequadamente, porque hoje no mundo também a gente virou vidraça, né? Quem está na frente toma pedrada de todo lado. E o Brasil, nesse ponto, é um player mundial, é top 3, né? Se não for o primeiro em alguns segmentos e tal. E claro que os nossos competidores, qualquer deixa é um argumento comercial para tentar derrubar, né? Nós temos que tomar muito cuidado com o protecionismo. O setor agrícola, ele é considerado um setor estratégico. A Europa passou por guerras. Então, a visão europeia é muito de alimentação com algo estratégico. Eles passaram fome na Europa. Então, é um setor extremamente protecionista. No mundo inteiro, muito protecionista. E o Brasil precisa adequar o discurso para não sofrer retaliações, né? Então, nós precisamos mostrar o que a gente faz aqui de positivo e combater o que nós fazemos de negativo. É isso aí. Agora, Ivan, vamos entrar um pouquinho aí no seu core business, né? A Viagem, né, Avian Genetics, é uma empresa que ela está num contexto de altíssima tecnologia, fazendo melhoramento genético para aves. Explica aqui para o nosso ouvinte o que isso significa, como é que é a importância e a especificidade, né, a expertise que vocês têm em realmente produzir aí matrizes que são mais eficazes, né, mais efetivas para a produção animal. É um negócio assim muito interessante. A partir de uma população de aves pedigree, a gente vai trabalhando usando muitas tecnologias para fazer o melhoramento genético. A gente usa ferramentas de genômica, a gente usa ferramentas de, por exemplo, um sistema de conversão alimentar ao vivo, que você mede a conversão alimentar das aves através de transponder. A gente consegue... Alta tecnologia mesmo. Alta tecnologia. A gente a gente usa um tomógrafo para medir a quantidade de carne de peito, que a carne de peito, em geral, é a mais apreciada, depende das regiões, certo? Mas ela é muito apreciada. Então, nós temos um tomógrafo que mede a profundidade, a área da carne de peito. Então, existe muita tecnologia envolvida nisso, e a partir dessa população, a gente começa a fazer a reprodução para chegar no frango. Então, da linha pura, tem a bisavó, tem a avó, tem as matrizes, que são as mães e os pais dos frangos, certo? Então, a cada geração, a gente está produzindo aves que crescem mais rápido. Ou seja, deixa eu ver se eu entendi para
para ver se o nosso público aqui, o nosso ouvinte está nos acompanhando. Vocês vão selecionando através de todas essas ferramentas as aves que têm a melhor qualidade. E aí vocês vão reproduzindo ela, certo? Agora, uma coisa, Ivan, que é muito dita, né? Tem alguns conceitos populares que a gente precisa clarificar, e essa é uma oportunidade, né? O mercado de aves, ele trabalha com essa questão de hormônio. Injetam-se hormônios nas aves, é manipulado. Como é que funciona isso? Clarifica aqui para o nosso ouvinte como é que funciona isso. Olha, isso nunca houve, nunca haverá, porque, primeiramente, é inviável. Okay. Esse mito existe... Então é mentira. Negócio de hormônio em ave, em frango, não existe hormônio. Totalmente infundado, e existem muitas materiais científicos da Embrapa, do governo, para mostrar isso para a população. É um mito. O pessoal confunde o que a gente faz. Como é que esse frango que crescia, levava 70 dias para atingir 2 quilos, agora leva 40 dias? É justamente isso que a gente faz. A seleção genética das populações, cada geração a gente vai escolhendo os melhores, com várias características. Então, isso daí que confunde o pessoal. Fala, poxa, mas aquele frango tem um peitão. Um peitão, porque a gente selecionou, a gente foi selecionando, escolhendo os melhores, geração a geração, e a gente está chegando nessas populações atuais. Então a gente sempre guarda a população original. Então quando a gente compara a população original, onde nós começamos o melhoramento genético, com a população atual, então a gente vê tudo que nós fizemos ao longo desses 40, 50 anos. Agora, sem querer te interromper, mas eu acredito que vai clarificar aqui para o nosso ouvinte quanto tempo demora. Porque assim, se é uma coisa hormônio, você injeta ali, é uma coisa, né? Mas, por exemplo, para você pegar uma matriz que você desenvolveu e ela realmente chegar no mercado, em quanto tempo cada processo desse demora em média? Olha, Eduardo, do momento que a gente faz a seleção genética até chegar ao consumidor, leva 4 anos. 4 anos. Certo. Ou seja, se o ciclo de vida deles é 40 dias, imagina, pessoal, 4 anos, né, que realmente é seleção, é aprimoramento, né? Então, o hormônio seria inviável. Eu teria que pegar, o Brasil abate por mês 550, 600 milhões de frangos. Eu teria que pegar 600 milhões de frangos e dar uma injeção, e o ciclo do frango é tão rápido que não teria tempo de processar o hormônio. Então, é inviável tecnicamente, é inviável economicamente, e realmente não existe. Agora, a carne de frango é uma carne saborosa, de extrema qualidade, biossegura. Então, a gente tem cortes, um filé de peito de frango é um alimento, assim, nobre por um custo competitivo. Sim. Se a gente comparar com os cortes de bovinos, suínos, a gente tem um filé, um corte de coxa e sobrecoxa desossadas, assim, a preços ótimos, com uma excelente qualidade. Por isso que hoje nós estamos chegando próximos de 50 quilos por habitante por ano no Brasil. É bastante. Nós estamos chegando próximos a isso daí. E nós, vamos dizer assim, nós com 2/3 desse mercado, nós temos, da nossa empresa, sai a genética para 30 quilos de carne por habitante ano. Uau. Então, o market share de vocês é mais ou menos 2/3. 2/3 do mercado. 63%, 64% do mercado. Uau, que legal. Parabéns. Obrigado. Parabéns. Lutamos muito para isso. É muito trabalho. Muito trabalho, é um projeto de 10 anos. Nós trabalhamos em desenvolver produtos para as condições brasileiras. Nós tivemos que investir muito em capacidade de produção. Nós investimos muito em desenvolvimento de pessoas, de parceiros. Então, realmente é um projeto de longo prazo que nós plantamos
no começo dos anos 2000 e estamos colhendo agora. Uau! Começamos a colher em 2012, 2013. Isso de certa forma também, né, pessoal? É bom a gente mostrar aqui no nosso programa o Brasil que dá certo, né? Porque, infelizmente, muitas pessoas têm a mania de ficar só olhando o lado negativo das coisas. Claro, tem as coisas negativas, tem as coisas ruins, tem os obstáculos, existem as dificuldades, mas tem gente que resolveu superar e botar a mão na massa e fazer a coisa. Vocês estão sediados aqui em Campinas, né? A nossa sede administrativa é Campinas, temos uma área de produção em Rio Claro, e temos unidades produtivas em Redenção da Serra, perto ali de Ubatuba, Uberaba, Caçador, Santa Catarina, Carambeí, no Paraná, quer dizer, Lusiânia, perto de Brasília. Então, ou seja, operação nacional, não tem... Nós estamos espalhados, que é uma forma de biossegurança. Se você tem toda a sua produção concentrada no lugar, se você tem um problema sanitário, o Brasil vai perder 30 quilos por habitante ano. Então, a gente aumenta o custo, mas a gente tem que estar espalhado. Nós temos que estar espalhados para reduzir o risco, o grau de risco, né? Então, uma responsabilidade muito grande, realmente uma responsabilidade grande. Uau! Ivan, eu queria pegar aqui um outro lado, né, que o nosso programa aqui a gente trabalha muito, né? A nossa audiência, basicamente, nós temos aqui micro e pequenos empresários, empreendedores, profissionais liberais. E eu sei que a cadeia de produção de aves no Brasil, ela é uma cadeia que ela propicia a empreendedores, principalmente empreendedorismo rural, né, fazer parte desse processo. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Olha, é uma pergunta bastante interessante, Eduardo. Eu acho que o pessoal precisa abrir um pouco mais os horizontes em relação ao setor agrícola, que é o setor que dá certo, que é o setor que o Brasil é bastante competitivo, é o setor que oferece muitas oportunidades e, no nosso caso, por exemplo, na cadeia produtiva da carne de frango, existem muitas oportunidades. Por exemplo, o empreendedor rural ele pode ser um integrado de uma agroindústria. Olha só. Ou seja, ele tem um sítio, tem uma propriedade, constrói alguns aviários, recebe os pintinhos de corte de uma agroindústria, recebe a ração da agroindústria, treinamento, e ele vai engordar esse frango. Então ele consegue fazer ao redor de 5 ciclos por ano. Recebe por cabeça 5 ciclos por ano. Uau. Dependendo da idade do que o frango é batido, né? Certo. Os mercados exigem diferentes pesos idades, de frango, né? Diferentes idades. Eu acho que também existe uma oportunidade, quem quer investir um pouquinho mais, pode ser integrado de matrizes. Então eles recebem as matrizes para produzir ovos. Poedeiras. Aí. Não, para produzir ovos, que esses ovos vão ser incubados e virar pintinhos de corte. Ah, que legal. Então, vamos dizer assim, aí já é um investimento um pouquinho maior, tudo, mas é muito interessante porque realmente é uma atividade atrativa. Ele vai produzir pinto de um dia. Ele vai produzir os ovos, entrega os ovos para a agroindústria incuba, vira o pintinho de corte e manda para o outro integrado de... Então é integrado de matriz, integrado de frango. Eu acho também, aí indo para a área um pouquinho mais urbana, eu acho também que existe uma oportunidade no varejo de restaurante de carne especializado em carne de frango, mas não naquele perfil do fast food. Olha aí, pessoal, olha a dica aqui do Ivan Púpula Wandos.
que viaja o mundo inteiro, especialista na área, você que está mais na área urbana, olha a dica de quem conhece o mundo. Vamos lá, Ivan. Então, por exemplo, um restaurante nos moldes, mais nos nossos moldes, certo? E que o carro-chefe é a carne de frango. Então, diferentes cortes de frango, diferentes formas de preparar, frango assado. E principalmente, eu acho que o potencial hoje é para o alimento mais, um apelo mais saudável. Okay. Então, é muito comum na América do Sul, nos Estados Unidos, na América Central, você ter essas redes, Pollo Campeiro, certo? Que são, vamos dizer assim, de baixo custo. Eles não são aquele fast food que não está muito na nossa cultura, né? São rápidos, mas são saudáveis e estão mais dentro da nossa cultura. Eu acho que tem um potencial grande para esse tipo de coisa. Agora, precisa ter um cardápio atrativo, claro, algumas variedades de coisas. Eu acho que... Mas é algo, é um nicho, né, que talvez ainda esteja pouco explorado ou nada explorado. O Oceano Azul ainda no Brasil, né? E hoje, com mais de 200 milhões de habitantes, convenhamos que a oportunidade é grande. Agora, você tocou num assunto, Ivan, que é a questão de ter uma proteína, ter um alimento confiável e saudável, né? Uhum. E realmente isso eu vejo uma preocupação que todos nós, de certa forma, a gente está procurando se alimentar melhor, ter uma vida mais longa. Hoje a gente começa a pensar e a ser os super idosos, né? Aquelas pessoas que vão chegar aos 80, 90 anos com todas as suas faculdades mentais, produtivos, usufruindo a vida e não se arrastando. E tudo isso passa pela alimentação. Eu queria que você falasse um pouquinho das aves, né, principalmente do frango e do peru, que eu sei que é uma especialidade de vocês, nesse contexto da alimentação saudável. Olha, eu acho que a carne de aves tem tudo a ver com isso que você está falando. Eu acho que a carne de aves, ela proporciona, se pode produzir de diferentes formas, assim, pratos extremamente saudáveis, baseados, por exemplo, no filé de peito, certo? Eu acho que o Brasil ainda não cozinha legal o filé de peito, certo? Acaba ficando seco. Acaba ficando seco, mas a minha esposa, que é mineira, certo? Ela mineiro sabe tudo. Mineiro sabe tudo. Meu Deus do céu. Ela dá umas cortadinhas assim, como se fosse uma isca, certo? E mistura com cebola. Então fica aquele negócio saudável, gostoso, com pouca caloria, pouco colesterol, pouca gordura. Certo? São cortes ótimos, são pratos ótimos. E você falou uma coisa muito assim, que é uma preocupação muito grande hoje. Eu acho que as pessoas hoje estão começando, continuam brincando, mas na realidade existe uma preocupação crescente com, vamos dizer assim, meus anos que eu vou passar, já passei dos 40, mas como é que vai ser a qualidade de vida nesses anos? Nos próximos 30 anos, 20, 30, 40 anos que exatamente, a gente vai ter. Porque a expectativa de vida no Brasil está crescendo cada vez mais. Então, as pessoas não querem ter uma fase de idosa com baixa qualidade de vida. Exatamente. Então, essa preocupação cada vez maior, através de exercício, alimentação saudável, ingerindo mais água, uma dieta balanceada, isso está crescendo bastante. Pessoal, eu não sei se vocês perceberam, eu vou falar aqui em segredo, né? Mas, a esposa dele prepara frango, ele come peito de frango. Então, se tivesse hormônio, ele que é o maior especialista do Brasil, ele não ia comer. Olha, se o consumo médio do Brasil de frango está chegando aos 50 quilos por habitante, eu devo comer uns 150 quilos. Porque é todo dia em casa. É muito bom. Todo dia em casa. Na noite a Elisa faz uma sopa lá, e a sopa com pedaço de frango. Então, nós somos consumidores, assim, comemos bastante frango.
Tem que ser. Agora, o Peru... Vamos falar do Peru. Então, o Peru, ele tem um apelo muito grande, assim, na comida, no industrial. Ou seja, presunto de Peru, ele tem um apelo muito grande. Oh, isso daí é Peru. Mas... Então, tem um apelo muito grande nisso, e realmente é bastante saudável. E ele é uma ave também a gente chama, na América Latina, navidade, festas, né? De festividades. Certo? Então, o consumo desses frangos, a gente chama de frangão. São frangos de 4 quilos. Certo? Então, ele é muito alto na época de Natal, final de ano, depois ele desaparece. Eu adoro esses frangos grandes, porque a gente consegue fazer pratos muito tenros, né? Saborosos. Eu adoro esses frangos mais pesados, assim, né? Agora, é interessante porque, por exemplo, não é comum, né? Mas também não é raro nós encontrarmos no supermercado, na gôndola, cortes de peru. Então, outro dia eu comprei, estava lá no supermercado e eu vi lá, coxa de peru. E tinha lá 4 coxas de peru. Pô, 4 coxas de peru é alimento para uma família inteira. Mas olha que legal, é um alimento extremamente saudável. E assim, não era festa, não era nada. Eu peguei, que eu gosto de cozinhar, né? Minha esposa, tanto eu gosto de cozinhar quanto a minha esposa. Então a gente pegou, preparou lá a coxa de peru, depois eu comprei asa de peru. Agora, ainda não é algo que caiu no gosto popular, né? Como é que é isso em outros países? Você que viaja bastante. Realmente, a tendência maior é aumentar o consumo do frango. Ok. O Peru, ele é muito popular nos Estados Unidos no Dia de Ação de Graças. Okay. Ele é muito popular, né? Realmente tem um grande consumo. O consumo in natura também é maior que no Brasil, mas realmente no Brasil o pessoal ainda não absorveu essa... a carne de peru ainda não... A carne suína está crescendo. Okay. A carne suína está crescendo, mas a carne de peru está relativamente estabilizada. Agora, um pouquinho aí, tecnicamente, né? A carne do peru e a carne do frango, no que elas diferem? Elas são muito similares. Elas diferem um pouquinho só no teor de gordura, tem um pouquinho menos de gordura, mas são muito similares, as duas carnes. Ou seja, você se alimentando de frango ou de peru, no frigir dos ovos. É que, vamos dizer assim, a carne, o pessoal fala, a carne de peru é muito seca. Então, eu acho que a carne de peru exige... Você tem que dar uma marinada, tem que trabalhar um pouquinho mais em molhos, é um pouquinho diferente. É um preparo mais refinado. É um preparo mais refinado. Ok. Agora vamos falar de ovos. Hoje em dia tem muita gente no Brasil, nessa onda aí de alimentação saudável e tudo mais, buscando a alimentação low carb. Né? E na alimentação low carb, um dos grandes mitos que caíram, né, que lá no passado falaram, o ovo faz mal para a saúde, que o ovo aumenta o colesterol e não sei o que. Ok, mas depois isso aí cientificamente foi derrubado, é uma grande bobagem. O ovo é um alimento extraordinário, é um alimento que o brasileiro ama. Eu amo o ovo, eu ingiro diariamente. Como é que está a nossa produção? Quanto que isso significa? O quanto isso representa para a população brasileira? Principalmente por ser uma alternativa de baixíssimo custo, né? E extremamente saborosa, saudável, enfim. Olha, você levantou um ponto interessante, Eduardo. No passado, o brasileiro era totalmente voltado para a carne bovina. Então, o que aconteceu? Quando você tinha uma crise econômica e tal, o pessoal saía da carne bovina e começava a consumir mais carne de frango por questões econômicas. Depois a carne de frango foi se consolidando, foi aumentando o consumo e entrando no dia a dia. Então, vamos dizer, se transformou na principal proteína animal brasileira de longe, mas de longe. Uau.
eu assisti esse processo. Foi mudando assim, a carne bovina caindo e a carne de frango substituindo, e é um processo que não aconteceu apenas no Brasil. Isso aconteceu também em outros países. E a carne de frango vai se transformar na carne mais consumida do mundo agora com essa crise na China. Aham. A principal carne do mundo era suína, principalmente por causa dos chineses. Certo? E agora, com o problema da China, a carne de frango A alternativa que tem, que o ciclo é curto. é a carne de frango. Bom, nessa última crise, começou em 2014, lá, essa última crise foi tão pesada que o pessoal começou a substituir até o mesmo frango por ovo. Okay. Muita gente começou. Então o consumo de ovo subiu muito. E o ovo, ele é saboroso, ele é muito saudável. Aqueles mitos que haviam sobre a carne, acho que hoje estão totalmente... Está superado. Estão superados. Certo? E ainda existe muita desinformação, até mesmo de médicos, nutricionistas, em relação à carne de frango, em relação à carne em relação ao ovo. Mas, gradualmente, a gente percebe que esses mitos estão desaparecendo. Certo? Agora, eu acho que o mito do hormônio, o mito cada vez mais, acho que o pessoal está entendendo que isso não existe. Porque está havendo um trabalho científico por trás tentando mostrar isso daí para a população. Então, isso está caindo bastante. E o ovo, eu também, de manhã, todo dia de manhã tem que ter um ovo. Ah. Eu faço ovo no micro-ondas, tenho uma canequinha de sorvete, furo o ovo, furo o ovo, põe um pouquinho de sal, deixa lá. Entre uns 35 segundos, ele sai como se... Uma maravilha, sai como se fosse um ovo frito. Certo? No micro-ondas. Agora, se deixar muito tempo, aí não fica legal, ele fica meio borrachudo. Né? Mas, olha, realmente é um alimento ótimo, está crescendo muito o consumo. E a gente vê, inclusive, por exemplo, o café da manhã dos países, mesmo na Europa, mas mais especificamente na América do Norte, né? Ele tem muito ovo. Tem muito ovo. Tem muito ovo. E eu vejo isso também no Brasil mudando esse padrão. Uhum. Aquele negócio que antigamente só se comia pão com manteiga e café com leite, né? Hoje não. Hoje o brasileiro ele se alimenta melhor no café da manhã, que é a principal refeição do dia, né? Onde a gente tem que realmente estar bem para enfrentar o dia e tudo mais, né? Então, realmente, são paradigmas que estão sendo quebrados, né? Não, realmente, aquele cafezinho da manhã com café ou café com leite e pão com manteiga, ele está dando lugar a um café da manhã mais encorpado, com proteína, através de vamos dizer, um queijo frescal, um ovo, 1 ou 2 ovos, mas vamos dizer assim, por exemplo, eu não consigo deixar de ter um café preto com pão com manteiga. Sem dúvida. Eu não consigo ficar assim. Mas a gente agregou isso daí. Agregamos outras proteínas, né? E até mesmo iogurte. Ou seja, o café do brasileiro está mais encorpado. Está melhor. Está melhor. Tá melhor. Uhum. Ivan, como é que você enxerga as oportunidades, né? E o segmento nos próximos anos? Como é que está o seu horizonte? Você que é um homem de futuro, um homem de visão, né? É importante a gente ver também como é que vocês estão enxergando isso. Você está fazendo essa pergunta justamente, talvez, no melhor momento histórico da avicultura em todos os anos. A China produzia 52, 53 milhões de toneladas de carne suína. Pelo menos 20 milhões de toneladas eles vão deixar de produzir por causa da peste suína africana. Essa é a PSA, né? Essa peste suína africana. E vão deixar de produzir mesmo? Não vão retomar essa produção? Então, eles vão retomar essa produção, alguns especialistas dizem 5 anos, 6 anos. 6 anos. Uau! Então está abrindo um buraco
um buraco profundo no suprimento mundial de proteína animal. E nem o Brasil, por exemplo, produz 13 milhões e 800 mil toneladas de frango, de carne de frango. Então, se o Brasil direcionasse toda a produção de frango para a China, não derrubaria aquele gap. Então, a indústria mundial de proteína não tem condições de suprir esse déficit. Então, o que aconteceu? De um tempo para cá, o valor das proteínas subiu muito no mercado internacional. Okay. Eles passaram a demandar muito aqui do Brasil, certo? Carne bovina, carne suína. Então, as exportações já começaram a aumentar no ano passado. Isso deve continuar esse ano. Então, realmente, as oportunidades para o Brasil, para suprir essa tragédia lá na China, certo? As oportunidades são muito grandes. Precisamos assim, adequar a essa demanda nesse período. Agora, daqui a 4, 5 anos, talvez tenha que se reajustar um pouquinho. Porque a tendência é que a China invista pesado para se recuperar. Claro. Mas é uma situação complicada. Então, é uma oportunidade. Nós estamos vivendo forte. uma grande janela de oportunidade nesse nicho. Muito grande. Uau. Uma oportunidade muito grande. O Brasil exporta mais ou menos 30% da produção de carne de frango, 30% a gente exporta. E agora com essa proporção deve aumentar. E ao mesmo tempo também, o que a gente espera é que o Brasil continue nessas reformas, certo? Já tivemos a reforma da Previdência ano passado, que venham as reformas administrativas, a reforma tributária, que vamos dizer assim, essa tributária eu só acredito vendo, só acredito depois que tiver, porque eu ouço isso há muitos e muitos anos. Vamos ver se consegue fazer alguma coisa, deixar esse país menos complicado, mais simples e mais fácil de administrar. Hoje é incrível. A gente não consegue, às vezes, com a ajuda de grandes auditorias mundiais, de grandes advogados, você não consegue saber se aquilo é legal ou não é legal. Como é que pode uma coisa dessa? Não, realmente a gente, negócio... por uma questão, inclusive de competitividade, de sobrevivência e tudo mais, eu sou um otimista. Né? Eu creio que nós veremos isso e nós veremos isso em curto a médio espaço de tempo. Porque do jeito que está, eu acredito que hoje há uma consciência entre todo o empresariado e a própria população já entendeu que do jeito que está não dá para continuar. Né? Então eu acredito, sou otimista. Agora eu sei que realmente é algo que a gente ouve há muitos anos, né? Mas acredito que a gente vai ver sim. Ivan, você é uma pessoa muito bem sucedida, que passou por diversas multinacionais, tem uma experiência tremenda. Hoje vocês estão aqui na cidade de Campinas. Vocês têm aí 2/3 do mercado brasileiro aí de melhoramento genético para aves, né? Especificamente frangos, né? E peru. Eu queria perguntar o seguinte para você. Eu imagino que vocês, várias coisas dentro da empresa, vocês acabam contratando, terceirizando coisas, né? Então, a limpeza da empresa, o transporte, os profissionais liberais que prestam serviço, os advogados, etc, etc, etc. Então, eu imagino que vocês tenham aí um ecossistema, né, de prestadores de serviço ao redor de vocês. E muitas vezes essas pessoas são micro e pequenos empresários, empreendedores, profissionais liberais. O que eu queria te perguntar é o seguinte: que dica você dá para aquelas pessoas que hoje são pequenos, mas que querem crescer, querem prestar um melhor serviço? O que você diria para as pessoas que estão empreendendo hoje? Olha, o que eu posso dizer é que as pessoas, para empreender, tem que acreditar no negócio, tem que ter muita persistência e
tem que conseguir muita credibilidade no mercado. Então, eu acho que aqueles que prestam um bom serviço, que investem, melhoram, se informam e são honestos, prestam bons serviços, esses têm futuro. Porque o que as empresas procuram hoje é ter tranquilidade. Eu não quero ter dor de cabeça com aquele que transporta a ração para mim, por exemplo. Eu não quero ter dor de cabeça. Certo? Então as empresas procuram credibilidade. Certo? Parceiros que não dão trabalho. Certo? Parceiros que cumprem a lei. Todas as leis. Trabalhistas, ambientais, vamos dizer assim, em todos os sentidos. E empresas eficientes. Então, por menor que seja o negócio, na minha opinião, a palavra-chave chama-se transparência e credibilidade. Quando um microempreendedor, um mini empreendedor vai prestar um serviço, quando ele falar alguma coisa, a gente precisa acreditar que ele vai e vai fazer. Certo? Então a gente tem prestadores de serviços na área de transporte, na área de segurança, na área de limpeza, na área de propaganda e marketing. Então a gente busca gente que transmita credibilidade, gente que seja honesta e que trabalhe bem, seja eficiente e a gente tenha confiança. E é interessante isso, né? Porque a microempresa hoje, né? Ou a pequena empresa, ela não quer dizer necessariamente que o sujeito é inexperiente. Nós temos para muita gente que se aposenta nas grandes multinacionais e vai fazer o quê? Prestar consultoria. Uhum. Mas traz junto uma bagagem extraordinária. Ou seja, o fato de ser pequeno, acho que esse é um outro paradigma que é interessante a gente pontuar, né? Não é porque a empresa é pequena que ela é ruim ou inexperiente. Isso é verdade. Eu acho que, então, por exemplo, uma empresa que vai prestar uma consultoria na área de contabilidade, às vezes é um contador que trabalhou muitos anos numa boa empresa, seja nacional, multinacional, e que vai trazer toda aquela bagagem e poder prestar aqueles serviços num custo assim compatível. Então, isso é importante. Algumas empresas que prestam serviço de marketing, propaganda, trabalhavam em departamentos de empresas também conceituadas em vários setores. Então, eu acho que não é porque a empresa é pequena que a empresa é inexperiente. Agora, o que evitar? Vamos lá. Olha, o que evitar são parceiros que espertos. Espertalhão. Espertalhão. Certo? São empresas que te vendem um serviço, não entregam, são empresas que têm uma boa conversa, que fala isso, mas depois não entrega, não tem uma boa gestão dos serviços prestados. Certo? Então, isso daí a gente evita. Até, por exemplo, nas nossas unidades pelo Brasil todo, tem empresas que fornecem alimentos. Certo? Então, se não cumprir com aquilo que está acordado, com aquilo que está contratado, nós simplesmente cortamos. Claro. Nós cortamos. E é legítimo, tem que cortar mesmo. Né? Ou seja, a gente precisa ser consistente. Prometeu, cumpra. Diz que vai fazer, prove que é bom e confiável naquilo que faz. Exato. E assim a tendência é que a gente realmente tenha alianças estratégico-comerciais para bastante tempo, né, Ivan? Porque ninguém quer ficar trocando fornecedor toda hora. Isso é uma coisa que eu tenho ouvido aqui recorrentemente. As pessoas querem ter bons fornecedores, bons parceiros, para que possa se dedicar ao seu core business. Se tiver que ficar preocupado com esse tipo de coisa, a gente perde eficácia, perde eficiência, perde foco no nosso negócio. Faz sentido para você? Não, faz todo sentido. Nessa era do e-commerce, nessa era do, vamos dizer assim, da call center, de relações assim superficiais, e você não tem ninguém para chegar e falar, reclamar da sua linha telefônica, da sua rede de TV paga. Você não tem, a gente ainda gosta, muita gente ainda gosta
de ter contato com pessoas, receber um bom serviço, ter alguém que conheça o que está fazendo, certo? Eu acho que faz muita falta. Faz muita falta. O cara pode chegar uniformizado, causar uma grande impressão, assim, mas assim, o que interessa é a essência do negócio dele. Qual que é a qualidade do alimento, qual a qualidade do transporte, qual a qualidade da prestação de serviço. Então, isso continua sendo importante. Uau. Lógico que temos ferramentas hoje, certo, ótimas. Por exemplo, o WhatsApp é uma ferramenta espetacular. Está cheio, nós temos muitas ferramentas hoje que ajudam na comunicação, na informação, tudo, mas, vamos dizer assim, ainda continua sendo importante o bom serviço, o bom relacionamento, a credibilidade. O olho no olho. O olho no olho, exatamente. Pois é. Uhum. Ivan Pupuloandos, presidente da Viagem. Um privilégio ter você aqui. Muito obrigado pela aula. Uhum. Foi realmente uma honra. Amei, adorei o nosso bate-papo aqui. Olha, acho que foi um bate-papo assim, bastante informal, trocamos ideias. Eu agradeço aí o convite, foi muito legal e espero ter outras oportunidades de a gente continuar conversando também. Então, muito obrigado, Eduardo. Com certeza, eu que agradeço. E nós agradecemos também a você, que continua aí, está nos acompanhando até agora, em mais esse podcast. Espero que você tenha gostado tanto quanto eu, espero que de alguma forma você tenha tido insights, a gente possa ter levado você a refletir um pouco mais sobre o seu negócio, sobre o mercado, sobre as oportunidades que estão aí. É isso aí. Obrigado pela sua audiência, fiquem com Deus e até o próximo podcast aqui no 1 a 1 com o Eduardo Santana.